Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma revisão daquelas de alto impacto sobre direitos políticos. Sabe aquele tema que é figurinha carimbada em prova de concurso? Então, dominar isso aqui é simplesmente essencial. O nosso objetivo aqui é um só: deixar tudo mastigadinho para ninguém mais errar questão sobre esse assunto. Então vamos com tudo. Para começar do começo, o que são, afinal, os direitos políticos? Bom, pensem neles como as ferramentas, os instrumentos que a Constituição nos dá para exercer a tal da soberania popular. É através deles que a gente participa da vida pública do país. E, basicamente, eles se dividem em duas grandes categorias. Primeiro, a gente tem os direitos políticos positivos. A palavra aqui é ação. São as regras que garantem o direito de participar ativamente, de colocar a mão na massa, sabe? O direito de votar, de ser votado e até de propor leis por iniciativa popular. E do outro lado da moeda, claro, estão os direitos políticos negativos. Se os positivos são sobre ação, os negativos são sobre restrição. São aquelas normas que colocam um freio, que impõem limites ou até impedem a participação. É aqui que entram os casos de inelegibilidade, perda ou suspensão de direitos. Então, para ficar bem claro e não ter mais dúvida, positivo é o direito de agir, de participar. Negativo é a norma que restringe essa participação. Guardar essa diferença é o primeiro passo para gabaritar. Agora, vamos ver como a soberania popular pode ser exercida de um jeito mais direto. A nossa Constituição, ela adota o que a gente chama de democracia semidireta, e isso nos dá algumas ferramentas bem poderosas. A primeira ferramenta é o plebiscito. A palavra-chave aqui, que tem que grifar mentalmente, é prévia. O povo é consultado antes que a lei ou ato administrativo sequer exista. A lógica é, primeiro a população opina, depois o Congresso trabalha em cima dessa opinião. A segunda ferramenta é o referendo. E aqui a gente inverte tudo. A consulta é posterior. A lei ou ato já foi criado, já existe, e aí o povo é chamado para dizer se concorda ou não, se ratifica ou se rejeita aquilo. E aqui, pessoal, alerta máximo de prova. As bancas simplesmente adoram tentar confundir isso. Mas a regra é muito simples. Plebiscito é prévio, de pré-consulta. Acontece antes. Já o referendo vem depois, para referendar algo que já foi feito. Tem que gravar essa diferença, não tem jeito. Beleza, vamos em frente. Agora é hora de falar do exercício mais famoso dos direitos políticos, o ato de votar. Ou, usando o termo técnico que as provas gostam, a capacidade eleitoral ativa. O voto no Brasil tem um monte de características que são essenciais, e muitas delas são cláusulas pétreas, ou seja, não podem ser mudadas. Ele é direto, secreto, universal, periódico. Tudo isso garante que a soberania do povo seja exercida de forma justa e livre. Mas atenção, nem todo mundo pode votar. A Constituição é bem clara ao definir dois grupos de inalistáveis, ou seja, pessoas que nem sequer podem tirar o título de eleitor. São eles, os estrangeiros como regra geral e os conscritos, que são aqueles jovens que estão prestando serviço militar obrigatório. Ok, a gente já viu quem vota. E agora, quem é que pode ser votado? Aí a gente entra no campo da capacidade eleitoral passiva, um terreno cheio de detalhes que são, cruciais para qualquer prova de concurso. Para alguém poder se candidatar a um cargo eletivo, precisa cumprir uma listinha de requisitos. Vamos ver. Nacionalidade brasileira, estar em pleno exercício dos direitos políticos, ter título de eleitor, domicílio na área e um ponto que, define o sistema brasileiro e que as bancas amam de paixão, a filiação partidária. No Brasil não existe candidatura avulsa, sem partido. Os partidos políticos são o canal obrigatório. Quer se candidatar? Tem que estar filiado. É uma condição que não se negocia. Agora, um dos pontos que mais despencam em prova, as idades mínimas. Essa tabela aqui é para decorar, não tem jeito. Pensa numa escadinha. Lá no topo, 35 anos para presidente e senador. Desce um degrau, 30 anos para governador. Mais 21 para deputado e prefeito. E na base, com 18, vereador. É decorar e acertar a questão. Vamos testar o conhecimento. Olha esse caso prático tirado de uma prova real para delegado de São Paulo. Imagine o Joseph, 20 aninhos, brasileiro naturalizado, e o sonho dele é ser deputado federal. E aí, com base no que a gente acabou de ver, o que acham? Ele pode ou não pode se candidatar? Pense um pouquinho aí. A resposta é não. E o problema não é ele ser naturalizado, viu? Porque o cargo de deputado federal não é privativo de brasileiro nato. O X da questão é a idade. Faltou um aninho. Ele precisa ter, no mínimo, 21 anos.
Viram só como aquela tabelinha é importante? Agora, a gente entra na parte que talvez seja a mais complexa. As inelegibilidades. Pensem nelas como barreiras, como muros que impedem que uma pessoa se candidate a um cargo. Basicamente, a gente divide em dois tipos. A inelegibilidade absoluta, que é um impedimento total para qualquer cargo que seja. É o caso dos inalistáveis, que a gente já viu, e também dos analfabetos. E tem a relativa, que impede a candidatura só para alguns cargos específicos ou em certas situações. Um exemplo clássico de inelegibilidade relativa é a por parentesco. E aqui, pisca o alerta de súmula vinculante. A súmula 18 é clara. Se divorciar no meio do mandato, não serve para burlar a regra e permitir que o ex-cônjuge se candidate. Isso foi criado justamente para evitar as separações de mentirinhas só para fins eleitorais. Mas atenção máxima para a pegadinha de prova. Se o cônjuge que está no cargo morre, o que acontece com a inelegibilidade do parente? Ela desaparece. O STF entende que, nesse caso, não tem como ter fraude, né? Então, a restrição é afastada. É a exceção à regra que as bancas amam cobrar. E para a gente fechar essa revisão com chave de ouro, vamos entender as sanções mais pesadas, a perda e a suspensão dos direitos políticos. Esse slide aqui é fundamental. Primeiro ponto, para não esquecer nunca mais. Cassação de direitos políticos é proibida no Brasil. Não existe. O que existe é a perda, que é para sempre, definitiva, como no caso de um cancelamento de naturalização, e a suspensão, que é temporária. O melhor exemplo é a condenação criminal definitiva. Enquanto durarem os efeitos da condenação, os direitos ficam suspensos. Acabou, eles voltam automaticamente. E com isso, a gente fecha essa revisão rápida. Mas lembrem-se, o estudo não para aqui. A própria Constituição diz que uma lei complementar pode criar outras regras de inelegibilidade. E isso nos leva a uma pergunta. Onde entra a famosa lei da ficha limpa nessa história toda? Fica aí a provocação para aprofundar os estudos. Até a próxima!